Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mariana Moreira Neves e vou tratar um pouquinho com vocês hoje de direito ambiental, a parte dos índios e o meio ambiente. A gente sabe que esse é um assunto aí que tem anos e anos de história, que eu não vou conseguir terminar ele na aula de hoje, mas eu trago os pontos importantes das provas de concurso para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar. Para a gente falar de índio aqui no Brasil, a gente tem o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 1973. Então, olhem que é um passado também recente, né? Pode ser que às vezes a gente pense, nossa, quantos anos que os índios já não estão aqui, muito antes da descoberta ou a invasão, dependente do ponto de vista aí, né? De Portugal, mas a lei mesmo, o Estatuto do Índio, é apenas de 1973. Então, o artigo 3º, inciso 1º dessa lei, ele vai trazer para nós o conceito de índio, que vai ser, então, todo indivíduo de origem e ascendente pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Então, esse é o conceito de índio. E os índios, eles podem ser, então, divididos, classificados em alguns grupos, que a gente chama de isolados, em vias de integração e os integrados. Vamos ver aqui o que cada uma dessas classificações representa, então. Os índios que são considerados como os isolados, são aqueles índios ali que eu posso dizer para vocês, in natura, que eles realmente habitam o território, né, natural, que não tem nenhuma forma de integração com a comunhão nacional. Então, são aqueles grupos desconhecidos, que vivem isolados, que cultivam ali a cultura, os hábitos, os costumes daquele povo deles. E eles possuem pouquíssimos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Esses são os isolados. Mas existem alguns que já estão em vias de integração, que já têm um pouco mais de contato com a comunhão nacional. E eles têm contato, então, com grupos estranhos, que não são aqueles grupos deles. Eles conservam partes das condições, né, de vida do grupo, a cultura, os costumes, mas aceitam práticas comuns de outros setores também, que fazem aí principalmente a parte do sustento deles. Então, eles se adaptam e pegam algumas práticas da comunhão nacional e levam para as tribos deles. E também a gente pode dizer que tem os índios que já estão completamente integrados, que quando eles incorporam a comunhão nacional à cultura deles e são reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem os costumes, os usos, as tradições daquele povo da onde eles vieram, da cultura, né, da onde eles nasceram, mas eles já estão integrados com o resto da comunidade brasileira. E então a gente pode falar aqui, ó, que os índios estão em processo de aculturação permanente. Índios para fins de proteção constitucional. Então, não importa se o índio ele é isolado, se ele é em vias de integração, se ele é integrado. Ele tem essa proteção aí do índio que é garantida pela Constituição, ok? E quando a gente fala dos silvícolas, eu quero que vocês lembrem que também podem ser os índios, que são aqueles que são habitantes da selva ou que nasceram na selva. Então, se na prova de vocês aparecer silvícolas, vocês podem se remeter aí também aos índios, ok? Então, não esqueçam, por mais que os índios estejam, né, em vias de integração, eles também têm a proteção da Constituição como índios. Tomar um golinho da água. E a Constituição Federal, o que ela fala para nós, gente? Ela tem um capítulo, que é o capítulo 8º, que vai tratar só sobre os índios. E no artigo
231 vai falar o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, né, como tribo, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A terra, por mais que seja da União, ela é de uso, de posse dos índios. E aí o parágrafo 1º do 231 vai falar o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente. As utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Então, gente, não é porque o índio que está usando a área que ele tem que deixar de lado a preocupação com a preservação do meio ambiente. Eles, por mais que usem a terra ali, né, de modo como eles sempre fizeram, eles têm que preservar a natureza. Então, lembrem disso, tem que ter um caráter permanente, produzir atividades produtivas, né, e também preservar o meio ambiente. E o parágrafo 2º diz para nós o seguinte: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. O parágrafo 3º vai falar para nós o seguinte: o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Se não tiver autorização, não pode ser realizado. Ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra, conforme a lei. Por quê, gente? Porque o parágrafo 2º vai falar aqui, ó, que as riquezas do solo, dos rios e dos lagos também são pertencentes a essas tribos indígenas que estão lá em caráter permanente. Então, se o Congresso Nacional autorizar a utilização aí, né, dos recursos hídricos dessas áreas, também vai caber àquela tribo indígena, aquela população indígena, a sua participação. E o parágrafo 4º vai falar o seguinte: as terras de que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis. Os índios não podem vender aquela área, então. E os direitos sobre elas são imprescritíveis. Não tem um prazo para você falar sobre aqueles direitos ali. E o parágrafo 5º, então: é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Isso aqui está demonstrando a preocupação e a proteção das tribos indígenas que o Estado tem. O parágrafo 6º: são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas ou a exploração de riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União. Então, a única exceção é o interesse público da União. Segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando nulidade ou a extinção, direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Então, vejam como o artigo 231, ele é amplo, quantas informações que ele traz para nós que podem ser objeto da sua prova. E vamos então aqui para o artigo 232, então, da Constituição.
vai falar o seguinte: os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo na defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, não esquece, falou dos índios, tem que ter a participação do Ministério Público no processo. E aí eu trago uma palavrinha para vocês que pode cair nas suas provas, que é o indigenato. O que é isso, gente? A posse permanente dos índios, ela funda-se no indigenato. Se a gente quebrar a palavra, a gente tem o índio nato, né? Então, se o índio nasceu naquele local, ele tem a posse permanente, porque ele está ali, né, vivendo de modo permanente naquele local. Então, vamos ler aqui o conceito de indigenato pelo José Afonso da Silva. Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com as suas terras e o reconhecimento de seus direitos originários sobre elas nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o indigenato, velha e tradicional instituição jurídica luso-brasileira, que dita suas raízes já nos primeiros tempos da colônia, quando o alvará de 1º de abril de 1680, confirmado pela Lei 6 de junho de 1755, firmara o princípio de que as terras outorgadas a particulares seria sempre preservado o direito dos índios, primários e naturais senhores delas. Então, indigenato é o índio que nasceu naquela terra, e a terra é pertencente aí, então, né, aos índios, e a eles são reservados todos os direitos. E a demarcação das terras, gente, como é feita a demarcação das terras dos índios? Existem aqui, 3 momentos para acontecer essa demarcação das terras. Vamos ler aqui comigo. O primeiro momento, as terras são administrativamente demarcadas pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, com o fundamento em estudo antropológico de identificação, com a participação da comunidade indígena interessada. Então, a FUNAI vai lá fazer todo esse estudo antropológico para demarcar de modo administrativo as terras indígenas. No segundo momento, o Ministério da Justiça, no processo de demarcação, então, ele vai declarar por portaria os limites da terra, determinando sua demarcação. E num terceiro momento, o ato final, então, vai ser do presidente da República, via decreto, que irá homologar a demarcação, e a demarcação, então, vai sofrer um registro imobiliário e também um registro na Secretaria do Patrimônio da União. E as outras áreas indígenas reservadas, gente? Está previsto aí no Estatuto do Índio, artigo 26 e seguintes. Existem 3 tipos, né? A gente pode falar que é a reserva indígena, o parque indígena e a colônia agrícola indígena. Vamos falar um pouquinho aqui de cada um deles. A reserva indígena é aquela área destinada a servir de habitat, aquela tribo, aquele grupo indígena com meios suficientes à sua subsistência. Essa, então, é a reserva indígena. O parque indígena, gente, é a área de terra da posse dos índios com certa integração à comunhão nacional, que vai permitir, então, a assistência econômica, educacional, sanitária dos órgãos da União. Então, o parque, a gente lembra o quê? Quando a gente fala de parque, de diversão. Se a gente lembra de diversão, todo mundo pode se aproveitar. É isso? Não. É uma área com certa integração, ok? Da comunhão nacional. E a colônia agrícola indígena. A colônia agrícola indígena, ela é destinada à exploração agropecuária administrada pelo órgão de assistência do índio, que vai ali, né, encontrar, então, pessoas, né, das tribos convivendo e membros da comunidade nacional também. Vai ter os 2 grupos ali envolvidos nessa parte de agropecuária. E a exploração dos recursos naturais, gente? Os índios podem explorar
o habitat deles, aquela área destinada à moradia deles de modo incomensurável? Não. Os índios também precisam preservar o meio ambiente. Então, eles não podem usar a área de modo predatório, mas sim de modo sustentável, igualando, entrando em um equilíbrio entre a degradação e a preservação. E os índios, eles podem obter licenciamento ambiental, aquela licença para exercer alguma atividade que possa poluir, não, obviamente, que de maneira total, mas poluir um pouquinho para ter um benefício ali para a população. Então, quando que o índio vai fazer isso, gente? Através da FUNAI. Ele precisa da assessoria da FUNAI. Isso não está na lei, mas a lei também não veda o licenciamento ambiental por parte dos índios. Então, a gente sabe que na prática isso ocorre e precisa aí a FUNAI estar envolvida. E, em regra, é vedado o aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, salvo a autorização do Congresso Nacional, ok? E tem que estar ali um diálogo com as comunidades afetadas para que elas também tenham ali a opinião delas ouvidas e, se realmente for acontecer essa utilização, os índios vão ter a sua parte ali resguardadas, tá? Não é permitida a atividade garimpeira nas terras indígenas. Então aqui, ó, garimpeira, anota no caderno. Inclusive por meio de cooperativas, bem como são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto exploração das riquezas naturais, do solo, dos rios, dos lagos nela existentes, ressalvado interesse público da União, segundo lei complementar que dispuser sobre aquele assunto. E o meu recado aí sobre o meio ambiente e os índios para vocês era esse. Boa sorte aí nas provas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode me achar tanto no Facebook quanto no Instagram como Prof. Mariana Moreira Neves. E eu desejo para vocês um ótimo estudo e uma ótima prova. Até mais!